Olá, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito frequente, que muita gente tem muita dúvida, que é a enxaqueca. O que é enxaqueca? Qual a diferença de enxaqueca com dor de cabeça? Quais os tipos de enxaqueca? Quais as formas de tratamento? Quando que eu posso decidir ir a um consultório de um neurologista, né? E se enxaqueca tem cura ou não? Essa e outras perguntas eu vou estar conversando sobre elas agora. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Eu sou médica neurologista, sou formada médica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em neurologia pela USP, em São Paulo. Muito bem. A enxaqueca, ela é um tipo de dor de cabeça, tá? Dor de cabeça em medicina se chama cefaleia. Então, cefaleia é igual a dor de cabeça. Existem vários tipos de dores de cabeça, mas elas podem ser classificadas em dois subgrupos especiais. São as dores de cabeça primárias. 2, as dores de cabeça secundárias. Dores de cabeça primária quando não tem nada dentro da cabeça causando a dor. Dores de cabeça secundária quando tem algo específico causando esse evento doloroso, a dor de cabeça, tá? Vamos falar um pouquinho sobre uma condição para vocês entenderem o porquê. O cérebro ele não tem receptores para dor. O cérebro não dói. Você pode furar, cortar, né? Você pode pressionar, ele não sente dor. E não é só dor, ele não sente dor, nem temperatura e não sente tato. Então a pessoa ela não consegue sentir nada escorrendo, nada caminhando, ela não consegue sentir frio e calor no cérebro. O cérebro não sente nada. Então uma coisa que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, quando você tem dor de cabeça, nunca é o cérebro que está doendo, ok? Então pode ser o crânio, né, os ossos, pode ser as articulações, por exemplo, articulação temporomandibular, pode ser os músculos, nós temos músculo temporal, pode ser as artérias, né? Elas têm receptores para dor, as artérias doem, podem ser as veias e podem ser as meninges, que é a capa que recobre o cérebro, tá? Por isso que meningite dá dor de cabeça, que é uma inflamação das meninges. Se um paciente tiver que no popular chamam de derrame, o AVC, que é uma lesão dentro do tecido cerebral, qualquer um pode perguntar para eles. Eles vão sentir fraqueza num lado do corpo, eles vão sentir qualquer outro tipo de déficit, mas nunca eles vão referir dor, tá? Então, uma coisa dentro do cérebro para causar dor, ela tem que ser grande o suficiente para distender a cápsula que recobre o cérebro, que são as meninges. Aí você vai ter dor. É por isso que quase nunca, né, você começa uma doença dessa com dor, porque uma coisa ela vai ter que crescer, expandir, antes de dar dor de cabeça, ela já deu outras coisas. Então, se eu aqui, 16 anos que eu tenho só em Barreiras, fora 20 anos de mal formada que eu tô na minha atuação, né, mas vamos falar em Barreiras, se eu atendi 5 casos que chegaram aqui com o único sintoma dor de cabeça, tinha um tumor, um processo expansivo, é muito. Então, na prática clínica diária, é muito difícil isso acontecer. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro, tá? E isso vai justificar o porquê que acontece o que eu vou falar agora. Eu preciso de atender 1000 pacientes com dor de cabeça para ter um que tem alguma coisa dentro da cabeça causando dor. É mais fácil morrer atropelado na rua todos os dias da sua vida do que um paciente ter alguma coisa dentro da cabeça causando a dor de cabeça, tá? Então voltemos a esses dados, né? As primárias, então, é a grande, a maciça maioria, que é quando não tem nada dentro da cabeça causando a dor. Então, de cada 100 pacientes com dor de cabeça, 99,5 não tem nada na cabeça causando a dor. Então, e 0,5 tem. Desse 0,5 que tem, 0,4, quer dizer, 4 em 1000, vai ser o quê? Problemas na articulação da mandíbula, que a gente chama articulação temporomandibular, problemas de oclusão dentária, problemas na coluna cervical, né, que são as chamadas dores de cabeça cervicogênicas, gênica, de origem, né, de origem no pescoço, cérvico de pescoço. Você tem os problemas de sinusite, né, você tem esses problemas que é 4 em 1000. Do 0,1 que sobra, quer dizer, 1 em 1000, é que todo o resto
que é muito difícil acontecer. Aneurisma, tumor, hidrocefalia, meningite crônica, processos inflamatórios crônicos. Então é muito difícil, gente, acontecer, graças a Deus, né? Porque um sintoma tão frequente, se tivesse coisa ruim todo dia, a gente não ia aguentar conviver com isso, né? Bem, o que acontece? Desses 99,5 que são primárias, o que é primária? Não é uma doença, é uma síndrome dolorosa. É uma fragilidade que o paciente tem. Toda vez que ele tiver um desgaste físico, mental ou emocional, ele vai ter a dor. Se esse desgaste se torna crônico, a dor de cabeça se torna crônica atrás. Então é como se fosse um termômetro que diz o quão bem o paciente está levando a vida dele, né? Então se ele dorme muito tarde, não tem uma higiene de sono boa, se ele se alimenta mal, se ele não se hidrata de maneira adequada, se ele trabalha demais e não tem fome, enfim, toda forma de desgaste que tiver pode influenciar nessa dor de cabeça, tá certo? Muito bem. Desses 99,5 são as primárias, 60 são cefaleia do tipo tensional. O que é? É aquela dorzinha de cabeça aqui na frente, bem aqui na frente, na testa, em peso, que um bom banho, uma boa noite de sono melhora. Quando é que esse paciente vem? Se ela ficar muito frequente. Aí sobra quanto? Sobra 39,5. Desses 39,5, 30 é enxaqueca. Então, enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, cefaleia primária, tá? Dos outros 9,5 são outros tipos de dores de cabeça, de cefaleias, que elas não têm elas são mais raras, mais difíceis de serem encontradas. Então eu conheço, é claro, já fiz diagnóstico, mas não é o que acontece mais dentro do consultório. Então enxaqueca é bem comum, tá? Muito bem. A enxaqueca, esses 30%, o que é? O que dói quando dói? Se vocês sabem que quando o paciente chega aqui, doutor, eu tô com dor, que eu sei que é enxaqueca, qual é uma das principais características? Ela é latejante, ela é pulsátil, é a característica dela. Por quê? Quem dói é a artéria. Quem é que pulsa? É a artéria. Não confunda artéria com veia, viu, gente? Quem pulsa é a artéria, tá? Então, é a artéria que dói. Quais são as principais características dela? É uma dor intensa, tá? Que pode durar entre 3 horas a 72 horas, mas pode variar para menos ou para mais. Isso é em regra, né? A maioria. Piora com a atividade física. A luz e o barulho podem incomodar durante a dor, e você pode ter náuseas ou vômitos, também pode, não é obrigatório ter. Ela na maior parte das vezes é num lado da cabeça, mas pode ter outras localizações, ora vem de um lado, ora vem do outro, mas pode ser também na frente, dos dois lados, cabeça toda, não é obrigatório. Tô falando todas as características, não tem que preencher todas essas características, tá? E ela é muito intensa, ela perturba as atividades do paciente que o paciente tá fazendo, ele tem que parar de fazer. É uma síndrome, né? Não é só a dor, é uma irritação, é uma sensação de mal-estar, e ela pode ser bem intensa e levar o paciente para o hospital. Então, enxaqueca normalmente é mais frequente ele vir para o consultório do médico neurologista, porque é uma dor de cabeça mais intensa. Se ela aumenta muito a frequência, ela piora muito a vida do indivíduo, ok? Muito bem. Por que essa artéria dói? Veja, é uma fragilidade do indivíduo, uma tendência que ele tem a ter dor, tá? Esse tipo de dor. Toda vez que ele tiver um desgaste físico, mental ou emocional, ele pode ter a dor. Se esse desgaste se torna crônico, ela vai ficando cada vez mais crônica, mais intensa, mais frequente. Mas é tão interessante que quando ela fica muito frequente, via de regra, costuma ir diminuindo a intensidade também, né? Porque muitas vezes o paciente não aguentaria. Mas quando ela vai ficando frequente, com certeza o paciente vem. Porque ele já não está aguentando mais, está perturbando muito a vida dele, ok? Então, o certo, quer dizer, o certo não, essa dor é o mais frequente, que aqui na Bahia a gente chama de caju em caju, né? Porque o caju só dá uma vez no ano, né? Mas vir menos frequente, só quando você tem um desgaste muito intenso. E aí você tem a dor
e você toma um remédio e melhora, mas muitas vezes pode complicar. E é nessa complicação, é nesse aumento de frequência que você tem que procurar ajuda. E também se você tem dúvidas se é enxaqueca ou não, né? Vai que tem algum déficit, alguma coisa, tem que vir ao consultório do neurologista, né? Muito bem, esse é o tipo, são os sintomas comuns a todos os pacientes. Mas você também tem tipos de enxaqueca, né? Você tem a enxaqueca comum, que são a enxaqueca que tem somente a dor, podendo ou não ter todos esses acompanhantes que eu falei. E você tem a enxaqueca clássica, que é a enxaqueca que é precedida por um sintoma premonitório. Quer dizer, pode ser visual, quando você está, tem sintomas visuais, pode ser bolinhas cintilantes, que a gente chama de escotomas cintilantes, pode ter, tipo esses escotomas começam a fazer tipo uns caminhos, como se fossem uns raios, que a gente chama de espectro de fortificação, ou pode ter ausência, quando começa a ter manchas escuras no olho, né? E essas manchas podem ser pela metade, você começa a ver pela metade, né? Aí esse sintoma, ele dura de 15 a 20 minutos, 5 minutos, até no máximo 30, ele vai embora e depois vem a dor de cabeça, tá? Então, os chamados sintomas premonitórios, ok? Pode vir durante a dor de cabeça ou depois, mas é muito menos comum. Os sintomas visuais são os mais frequentes, mas você pode ter também, por exemplo, ficar fraco num lado do corpo, ou ter uma dormência no lado do corpo, ou sentir um cheiro, enfim, tem outros sintomas que são menos frequentes, um desequilíbrio, ok? Quando sente, a gente tem que evitar essas crises de dores de cabeça. Bem, o que acontece? Em algumas pessoas, essa artéria, não se sabe por quê, ela se fecha, ela faz uma vasoconstrição muito exagerada, chama-se vasoconstrição, tá? Durante esse período de vasoconstrição é que pode acontecer os sintomas premonitórios ou de aura visual ou outros tipos de sintomas. Dura de 5 a 20 minutos. Depois você tem uma vasodilatação exagerada e é durante esse período de vasodilatação é que acontece a dor. Então, ela pulsa, ela abre, ela dilata. É muito comum o paciente falar: nossa, doutora, essa artéria aqui ela fica tão grande que parece que vai arrebentar, mas não arrebenta, né? Como ela está vasodilatada, pode ser comum inchar o rosto. Ai, doutora, a dor é tão forte que incha, mas é porque ela está muito aberta, ela deixa passar líquido por um espaço extravascular para fora da artéria, tá certo? Bem, e aí depois ela passa, né? Ela pode durar de 3 a 72 horas, o paciente toma remédio, né? Costuma dormir, ficar quieto num canto escuro, ele vai passar, pode ter vômito e tal, mas passa. E aí a gente tem vários tratamentos para isso que eu já vou comentar logo a seguir. Tá, doutora, mas tem alguns tipos de coisa, igual aquele negócio de chocolate, tem fatores, não, os fatores desencadeantes, né? Eles não são determinantes, eles são desencadeantes. Eu falo que é a gota d'água no copo que tá cheio, porque você tem um copo, toda vez que ele entornar, você vai ter dor de cabeça. Se ele tá cheio, você tá muito estressado, muito desgastado do ponto de vista físico, mental, emocional, qualquer gota d'água entorna o copo, né? Então aí é chocolate, café, refrigerante, Coca-Cola, chá preto, enlatados, embutidos e até mesmo 2 frutas, que é muito relatado, que é a melancia ou a goiaba. Mas eu não dou muita atenção a isso, eu prefiro trabalhar esvaziando o copo, para não ser qualquer gota d'água que entorne, qualquer sol quente da dor de cabeça, qualquer briguinha da dor de cabeça, qualquer indisposição da dor de cabeça. A gente precisa diminuir o desgaste do paciente, tá bom? Bem, o tratamento é justamente esse. Se o paciente tem dor de cabeça eventual, né? Aí a gente trata com anti-enxaquecoso, que são drogas analgésicas específicas para enxaqueca, para ele tomar no início da dor. Não pode tomar direto. Se você tem dor de cabeça muito frequente, né, você já não pode tomar analgésico. Analgésico é para uso eventual, qualquer que seja ele. Seja os anti-enxaquecosos, seja os analgésicos comuns, ok? Se está precisando de usar analgésico direto, já tem que ir no neurologista, porque não pode usar mais. Se você usa todos os dias,
você vai aumentando a frequência e a intensidade da dor. Melhora na hora, mas o analgésico faz com que a dor volte cada vez mais frequente e mais intensa. Então não pode usar analgésico todo dia. Analgésico seria para uso eventual. E você tem o tratamento profilático, que é quando a dor de cabeça fica crônica. O que é cronicidade? Quando está muito frequente. Quando é que a gente considera que a enxaqueca ficou crônica, a dor de cabeça está crônica? Quando você tem mais de 4 episódios no mês com a dor de cabeça, ou quando você tem mais de 15 dias no mês com dor de cabeça. Aí não pode usar analgésico mais. A gente tem que usar profiláticos, que são medicações que foram inventadas para outras coisas e que a gente percebeu na enxaqueca que ela evita que a dor de cabeça venha. O tratamento pode chegar a 6 meses. Existem várias causas de desgaste que causam a cronicidade da dor de cabeça, mas a gente se alongaria aqui. Mas eu vou citar, né? Você pode, a conjunção de vários sintomas, depressão, ansiedade são os sintomas mais comuns, distúrbios psiquiátricos são os transtornos de humor, eles podem fazer com que a dor de cabeça fique cada vez mais frequente, mais intensa, né? Não é por acaso que dos profiláticos, das classes medicamentosas que a gente tem para usar como profiláticos, os antidepressivos são os mais eficazes, ok? Dor de cabeça tem cura, enxaqueca tem cura? Não, não tem, porque é uma fragilidade, é uma tendência genética. Normalmente você pergunta, os familiares também têm. Mas você não pode ficar com dor de cabeça diária. A gente tem como reduzir a quantidade de dor. E você fazer uma boa higiene, uma boa física, de atividade física, uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? Uma boa higiene mental, só ficar na cabeça aquilo que você sabe pode resolver, para que você possa evitar assim as crises, tá certo? É só uma pincelada, mas vocês podem ver com mais detalhe no artigo que eu escrevi sobre o assunto, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe a todos vocês e até o próximo assunto. Tchau!